Olá, uma vez eu cheguei no jornal e o diretor de arte na altura, que era o André Hippert do jornal Dia, me chamou. Normalmente essas conversas são em salas de reuniões ou até no fumódromo, e dessa vez ele chamou a mim e a um outro designer gráfico que trabalhava até junto no mesma seção de esportes, e chamou a gente na escada do prédio. E muito rapidamente, assim, até um pouco aflito, falou que precisava resolver uma situação urgente. E essa situação era que um dos dois, por livre e espontânea vontade, deveria ir para a redação de um outro jornal do grupo que se chamava A Notícia, porque o estúdio espanhol que tinha sido contratado como consultor para redesenhar o jornal, o Dia, na altura, isso a gente está falando de 1997, ele ia começar o trabalho na empresa por essa publicação. E o Jornal Notícia, junto com o Jornal O Povo, os dois do Rio, e o Notícias Populares em São Paulo, eles eram jornais daquele tipo, jornais policiais, que só falavam praticamente de crimes, de assaltos, assassinatos, investigações, casos de polícia do cotidiano, e de maneira muito escancarada, muito brutal, né? Os títulos, as fotografias, e eram jornais que eram não tão vendidos quanto os principais jornais desses dois estados, São Paulo e Rio, mas eram jornais que eram procurados por um determinado público, né? E nessa altura eu já conhecia parcialmente o trabalho dessa empresa de consultoria, que estavam responsáveis pelo jornal Clarim de Buenos Aires, pelo jornal Olé, que é um esportivo também de Buenos Aires, e pelo El Periódico da Catalunha, que é a cidade do estúdio, propriamente dito. Então eu enxerguei naquela conversa muito rápida e ligeira ali na escada, que apesar do jornal não ser o tipo de publicação para o qual eu preferiria trabalhar, eu trabalhava no esporte, era um setor que eu gosto muito, uma área que eu gosto muito, conhecia toda a equipe, gostava de todo mundo, a gente era entrosado e fazia um bom trabalho ali, mas eu enxerguei aquilo como uma possibilidade de aprendizado muito grande, até porque, se tratava de uma consultoria, provavelmente o jornal ia mudar muito de cara, de linguagem editorial, e essa efetivamente era a proposta. Eu lembro até que, para eu dar uma resposta, essa foi a minha confirmação, ou seja, se poderia ser antecipado algum tipo de briefing do que iria ser feito na notícia. E assim aconteceu. Eu fiz parte de uma equipe que assumiu a notícia, eu como editor de arte, um editor que trabalhava também no esporte como repórter, assumiu a edição do jornal, e os dois editores-chefes, o diretor de redação da notícia e o editor-chefe de todo o jornal, vieram de fora. Um deles, se eu não estou enganado, veio do Jornal do Brasil, e o outro, na altura, não estava ligado a uma redação, mas era um cara com experiência de redação. E trabalhar na notícia, mais do que tudo, além do trabalho com a consultoria, que foi como eu almejava, né, foi uma grande experiência profissional. O projeto já estava desenvolvido, mas a aplicação do projeto, que passou bastante por mim, foi um crescimento assim enorme como profissional ligado à parte de artes gráficas, e
como editor, jornalisticamente falando, editorialmente falando. Mas o jornal em si, no dia a dia, ele era um jornal bastante difícil de lidar. Porque assim, por mais entrosamento que nós tivéssemos, descontração, por mais que a gente tentasse manter o bom humor, o dia a dia era receber notícias e imagens, principalmente, que tratavam desses crimes. Que eram crimes, assim, hediondos. Tanto não só em termos de legislação, mas o que era feito efetivamente nas vítimas. Eram crimes normalmente de execução, que envolvia tortura, que envolvia uma espécie de horror e terror a se usar como exemplo para as gangues rivais, para moradores de determinada localidade onde aquele crime aconteceu. Então, durante aqueles meses que eu estive na notícia trabalhando, eu lidei com muitas situações complicadas em que você tinha que transmitir uma mistura de notícia, denúncia e passatempo. Porque quem consumia aquele tipo de publicação, aquele tipo de noticiário, estava também habituado a lidar com uma dose de humor que fazia com que a notícia ganhasse essa mistura de um caráter menos mórbido, mais de distração, e de se tornar uma coisa palatável, ok? E o trabalho que foi feito de consultoria no jornal tirou bastante dessa carga de horror, e com um projeto gráfico bastante ousado, nós começamos a emplacar vendas maiores junto ao público. Nós começamos a servir de referência no jornal principal, que é o Dia, né? O jornal da empresa, como exemplos de edição de primeira página, exemplos de soluções editoriais e gráficas para determinadas reportagens, que nem sempre eram também só de crimes. O esporte começou a ir um pouco mais à primeira página. Notícias populares de televisão também começaram a ir para a primeira página. Então a gente começou a fazer um trabalho que era, por um lado, de melhoria, ou de pelo menos um upgrade, tirando um pouco de baixo a linha editorial do Jornal Notícia, mas também começamos a nos colar ao Dia, carro-chefe do grupo. Isso foi bastante tenso. Era tenso no dia a dia, e era tenso como, por exemplo, você reformular parcialmente uma equipe, introduzir novos valores e novas maneiras de pensar a matéria, de editar, mas também pessoas. Ao ponto de, por exemplo, um caso aqui que eu lembro muito bem, uma vez eu estava saindo num sábado do jornal e antes de ir embora, aquele famoso barzinho perto do jornal que o pessoal meio que se esbarra, se despede, ou se quiser, tiver tempo, até para tomar alguma coisa juntos, ou comer, enfim. E eu encontrei um editor de esporte, um dos editores de esporte do Dia, que estava ali com um repórter da notícia. Eles estavam ali conversando e tal, se conheciam. E quando eu cheguei, só para cumprimentar e tal, dar um alô, eu percebi que o clima mudou. Meio que como se eles estivessem a falar de coisas de trabalho, que tinha a ver também com a notícia, e eu, como era da notícia, ficou ali um clima tipo, pô, vamos evitar falar disso e tal. Eu percebi, né, essa mudança de tom ali na conversa. E a impressão que eu tive na hora foi tipo, olha, esse cara, como é mais das antigas, a gente está chegando novo, ele deve estar
meio que naquela preocupado com o futuro dele ali, porque ele é daquela época do jornal que tinha toda aquela velha guarda que já não estava mais presente. Mas ele ficou, outras pessoas ficaram, o Jaguar ficou, que era uma âncora, um oásis ali do que era a velha notícia, mas também desse humor que a gente está tratando aqui, que o Jaguar, para quem não sabe, não tem essa memória, é o cara que era cartunista, também era escritor e vinha desse tipo de imprensa crítica e super ácida e de humor barra pesada, né? Desde a época do Enfio. Então o Jaguar continuou e outras pessoas continuaram, mas existiam pessoas que estavam preocupadas com o futuro delas ali na empresa, né? No jornal, que estava mudando de cima para baixo até, né? E quando eu fui embora, na época, nesse dia, eu peguei ia para o jornal de carro, peguei meu carro e fui buscar a minha família que estava na casa de uma tia da minha esposa, em Jacarepaguá, o jornal no centro da cidade. Então eu peguei o carro, estava chuviscando e fui atravessar a serra, Grajaú Jacarepaguá, para quem conhece, para quem é do Rio. E quando eu estou no meio da subida, ali, né, serra que eu não estava habituado a cruzar todos os dias, um carro cola na minha traseira e fica ali colado na minha traseira direto, forçando ultrapassagem. Eu falei, pô, que coisa, tá chovendo, o cara não tá vendo que tá, né, forçando uma velocidade que não é legal nem pra ele. Se eu abrir, o cara corre o risco de sofrer um acidente. E quando eu estava nessa decisão, se tiro o carro ou não tiro da frente, eu olhei pro retrovisor e vi que era o tal editor do dia de esporte que estava lá no botequim, em frente ao jornal. Eu falei, caraca, será que o cara tá mesmo chateado comigo ao ponto de querer bater pega comigo na serra? Que é um negócio perigoso até, né? E eu, naqueles segundos ali, percebi que o cara não sabia que era eu. Ele não estava me vendo pelo retrovisor como eu estava vendo ele. E ele estava na dele, tipo, batendo pega de carro com alguém que estava na frente dele, atrapalhando ele chegar em casa mais rápido, porque ele morava em Jacarepaguá e conhecia o caminho, estava habituado a pilotar ali. E cara, eu já estava no limite do topo da serra, então eu não abri. Eu acelerei um pouco mais e quando fosse descer, se ele continuasse atrás de mim colado, eu ia abrir para ele passar, porque já era descida. Só que quando eu cheguei no topo, meu carro patinou numa poça. Eu bati com a roda na berma na divisória das pistas e sofri ali um acidente sem danos para mim nem para ele, mas foi aí que ele me viu, porque parou o carro, foi aí que ele viu que era eu que estava pilotando. Mas isso assim, momentos assim de estresse que eu lembro que aconteceram assim diretos, entre pessoas mesmo, né? Ao ponto de eu até desconfiar que o cara, que era meu parceiro de trabalho na editora de esporte do dia, estava querendo bater pega comigo na serra. Mas teve uma vez, cara, que foi mesmo o terror, o horror. Eu estava me preparando para fazer a primeira página quando chegaram as fotos do dia, das matérias, e tinha havido um crime naquela noite anterior a esse fechamento do jornal, que foi um torcedor do Vasco da Gama, um clube daqui do Rio, acho que todo mundo conhece, que na saída do estádio foi assassinado por um carro de passagem e estava estirado na calçada, baleado, vestindo a camisa do clube. Só que esse cara era muito mesmo parecido com um amigo meu, que é vascaíno. E quando eu vi a foto, eu fiquei praticamente sem reação.
eu achava o fulano, que é um cara que tocava comigo, inclusive, numa banda, que fazia parte de um grupo jovem de uma igreja batista, do qual eu participava de um trabalho, e ele tocava guitarra nessa banda, eu tocava bateria, também às vezes tocava guitarra, mas enfim, era uma pessoa próxima e era amigo de adolescência e tal da minha esposa. E eu olhei a foto e falei, é ele. O nome na matéria, na apuração da matéria que estava chegando, não vinha o nome da vítima, não foi identificado. E eu fiz aquela edição bastante abalado com o que eu estava fazendo ali, naquela redação, fazendo aquele tipo, porque se no dia a dia já era bastante delicado, complicado, trabalhar com aquele material de gente que você não conhecia diretamente, quando eu vi que aquelas pessoas poderiam ser pessoas ligadas a mim, e isso mexeu muito com aquilo que eu achava que era a função daquele tipo de jornalismo, entendeu? Porque uma das justificativas que a gente dava é que aquele jornalismo, por mais de baixo nível e de gosto duvidoso tivesse, ele servia como um alerta e como uma denúncia do que estava acontecendo, de fato, em lugares que só quem mora ou vive ou passa, ou em determinados ambientes, né, como os policiais, dos criminosos, das gangues, dos traficantes, e a de quem está em volta ou submetido a esse ambiente. Quando eu vi alguém deitado numa calçada, baleado, com a camisa do clube da pessoa que eu achava que poderia ser, eu fiquei bastante abalado. Cheguei em casa e consegui tirar a dúvida se era essa pessoa ou não, e não era. O título no dia seguinte foi "Morreu por ser vascaíno", título da matéria. Uma foto enorme do cara, sem o rosto identificado. Mas o terror não acabou aí. Meses depois, esse amigo, que não era a vítima que estava na matéria, que estava constando naquele cenário de crime, era uma pessoa parecida, era também um vascaíno, mas não era esse amigo. Esse amigo foi baleado próximo a um hospital e foi levado para um hospital Lourenço Jorge e morreu. Esse amigo que parecia com aquela vítima da reportagem. E esse terror que a gente tinha que lidar com a maneira mais profissional, centrada possível, ele durou alguns meses. Foi efetivamente um excelente trabalho com a notícia. A notícia mudou bastante naquele período, e por causa desse trabalho, poucos meses depois, acho que 6 ou 7 meses ou 8 meses depois, o mesmo diretor que me abriu essa possibilidade de ir para lá me pegou, me pensou de volta para o jornal O Dia para fazer, junto com o mesmo estúdio espanhol, todo o projeto gráfico editorial full color do jornal O Dia, que culminou com o ápice desse veículo na imprensa carioca, em que nós chegamos a vender aos domingos 1 milhão de exemplares toda semana. Foi por causa dessa sequência de trabalhos e de promoções que eu cheguei a subeditor de arte e voltei para o jornal O Dia para cuidar de toda a edição da redação
junto com esse mesmo diretor, ok?